povo, tudo bom? Eu sou o Doug, feliz 2022 pra todo mundo que tá nesse vídeo, tá? E pra começar esse ano maravilhoso, a gente vai fazer nada mais do que um pão incrível, tá? Então se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E bora curtir esse ano novo, porque vai ter muita receita incrível, eu prometo, se Deus quiser e nos abençoar, estaremos aí fazendo muita receita e bombando no YouTube, tudo bom? Então, bora fazer pão maravilhoso, incrível e com aquela mistura mágica que vocês amam. Então, vem comigo! Tá, pra vocês entenderem, a receita de hoje é um pão tangzong. Se você caiu nesse canal de paraquedas e não sabe o que é tangzong, tangzong nada mais é do que uma mistura de água e farinha de trigo que a gente leva no fogo, como se a gente estivesse fazendo uma massa de coxinha, tá? E essa massa, essa mistura deixa o nosso pão com aqueles fiapinhos que a gente tanto ama, tá? É um segredo assim, ó, que você só encontra nesse canal aqui, tá? E não tem outro que vai te falar isso de uma forma clara e explícita e tudo bom, tá? Então, ó, merece seu like, inscrição. Inclusive, também merece você ser membro, tá? Muita gente pergunta, ai, Doug, o que eu vou ganhar sendo membro? Você sendo membro, você apoia aqui o canal com uma quantia, um valor bem pequenininho assim. Tem de R$5, tem de R$10. Então, se você puder, apoia, porque a gente depende disso para continuar fazendo os vídeos, tá? Eu não posso garantir a vocês que eu vou fazer um conteúdo para membros, porque eu já faço 2 vídeos semanais, que já é muita coisa, requer muita pesquisa. Então, eu só peço que quem puder, seja membro aqui do canal e apoia a gente aqui, tudo bom. A gente, no caso, eu que faço tudo, que sou as 30 mães que esse canal precisa. Então seja membro se você puder. Vamos fazer a nossa mistura mágica. Para nossa mistura mágica, a gente vai colocar numa panela 20 gramas de farinha de trigo. Se você por acaso precisar de colheres e xícaras, olha aqui na descrição, tem um botãozinho assim, mostrar mais. Aí tem direitinho aí colheres e xícaras em pesos, para não ter problema em quem quiser fazer. E não tem uma balancinha de cozinha, embora a balança seja um quebra-roda na vida, assim. Enfim, mas tá aqui, tá certo? Vou colocar 20 gramas de farinha com 120 ml de água. Quem já conhece o tangzong sabe que essa proporção tá um pouquinho diferente, tá? É uma proporção bem pequena, bem diferente do que a gente costuma usar. Mas eu já explico isso aqui no final do vídeo, tá certo? Então, misturar água com farinha, leve no fogo até quase começar a ferver. Assim que começou a engrossar, você olhou assim, começou a engrossar. Então tá bom de tirar do fogo, tá? Tirou do fogo, você vai colocar numa vasilhinha e você leva pra geladeira. O ideal é que fique na geladeira por pelo menos umas 6 horas, tá? Mais 2 horas tá geladinho, você já pode usar. Se quiser fazer de um dia pro outro, é até melhor. E aí, se você quiser aplicar em outros pães, eu já fiz um vídeo aqui ensinando como você usa o tangzong em outros pães. Eu vou deixar aqui nos cards que vai aparecer ou aqui, e também tem um linkzinho de explicação do tangzong aqui na descrição, tá certo? Tangzong pronto, bora pra massa que é bem fácil, tá? Na minha bacia grande aqui eu vou colocar 600 gramas de farinha de trigo, juntamente com 80 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco, esse para pão. Aí eu misturo esses 3 ingredientes porque o fermento ele não é muito afim de fazer amizade com o sal. Se você coloca o fermento em cima do sal, provavelmente o seu fermento ele perca a eficácia. Não quer dizer que ele vai parar de crescer, mas a sua massa vai crescer numa velocidade muito melhor do que a gente está acostumado, certo? Então misturo esses 3 ingredientes e aí sim eu coloco o sal e misturo novamente. Daí os seus ingredientes secos estão misturados. Abre um buraquinho no meio, pode ser com a mão mesmo, já usa a sua mão aí, já abre um buraquinho no meio. Agora a gente vai colocar os ingredientes líquidos. De ingredientes líquidos aqui eu tenho um ovo inteiro, 120 ml de leite e 100 ml de água. Muita gente pergunta se pode usar só água. Pode sim, gente, não tem problema, tá? O leite é porque ele vai dar um gostinho mais gostosinho pro nosso pão. Lembrando que a diferença desse pão para os outros tangzongs que a gente já fez aqui no canal é que esse pão ele é mais amanteigado, então ele lembra muito um brioche, é mais brioche do que um pão de leite, tá? Então ele é uma versão bem diferente. E fora que esse pão vai ter um negocinho de manteiga em cima que chama de butter top. E a gente fala isso aqui no final do vídeo, tá certo?
Abriu o buraquinho, coloca ovo, coloca o leite, coloca água e coloca o seu Tangzong, que tá geladinho, tá certo? E aí, se você não tiver uma batedeira planetária, você coloca as mães aí, as suas mães, e você vai amassar muito bem essa massa, tá? Essa massa é grudenta, ela não é aquela massa, ai, vai desgrudar da minha mão. Não, ela é grudenta mesmo. E se você colocar mais farinha aqui, vai dar ruim. Vai acontecer que sua massa vai ficar mais pesada e não é isso que a gente quer. Então, essa receita, gente, tem medidas assim, 120 gramas, mas pra que isso? Pra você fazer uma massa igual a que eu tô fazendo aqui, sem erros, pra que ela fique fofinha, idêntica a essa que eu tô te apresentando, tá? Se você coloca mais farinha, sua massa pode ficar mais densa. Se você coloca menos farinha, sua massa pode crescer muito e aí estragar o seu forno e o seu pão murchar depois de pronto. Não é isso que a gente quer. A gente quer um pão estável, maravilhoso, incrível. Aqui eu vou usar minha batedeira. Então põe o gancho na batedeira, que é o batedor de massas pesadas. E aí eu ligo na batedeira na velocidade 1 ou 2 desses ingredientes misturarem. Assim que tudo se misturou, não tem mais nenhum pozinho ali, eu vou pegar 60 gramas de manteiga. Pode ser margarina também, tá? Tô liberando, mas aproveita que minha liberação, ó, pra margarina é esse tantinho aqui, tá certo? Coloco a margarina ou a manteiga e aí eu volto a ligar a batedeira e eu bato até essa massa começar a desgrudar do bolo da batedeira. Se você tiver na mão, vai mais ou menos uns 20 minutos, tá certo? Da mão demora, gente, não adianta. Eu vou misturar isso aqui por 5 minutos. Não, tem que fazer os 20 minutos até a sua massa ficar bem elástica. E quando eu falo bem elástica, tem um ponto que a gente chama ponto de véu. Que é quando você pega a sua massa, você abre ela assim e ela meio que forma um véu bem fininho e não se rasga. Esse é o ponto de véu. Na batedeira, em cerca de 12 minutos, batendo assim na velocidade 2 da sua batedeira, já é o suficiente para chegar no ponto de véu. Uma coisa bem interessante é que a massa ela começa a desgrudar da lateral da forma, aliás, da batedeira, do bolo da batedeira quando chega no ponto de véu. Aí você só dá uma puxadinha assim, você vê que tá bem elástica, ela tá perfeita. E aí o que acontece? Nesses dias, eu tava lá no meu Instagram, final de ano, fiquei conversando muito com vocês lá no Instagram, tá? Se você não me segue, aproveita para me seguir. E lá eu falei sobre os benefícios da fermentação natural, tá? Muita gente tem aquele inchaço, como o pão fica muito inchado. E aí eu falei que a fermentação, a baixa fermentação, é um dos mecanismos incríveis para você que tem esses problemas de inchaço, ou até mesmo diabéticos, né? Que quando consomem pão, tem um aumento glicêmico ultra rápido assim que o pão entra em contato com o organismo. Então, o pão de baixa fermentação, ele ajuda muito. O que é um pão de baixa fermentação? É um pão que é fermentado a uma temperatura mais baixa. E aí o fermento ele consegue fazer um trabalho dele bem lentamente e digerindo tudo que precisa para o pãozinho crescer incrível, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar minha massa e vou levar para a geladeira e ela vai morar lá, pelo menos por 12 a 18 horas. Doug, pelo amor de Deus, tem que esperar 18 horas para esse pão ficar pronto? Não. Se você quer fazer esse pão agora, cobre com um pano, deixa crescer até triplicar de tamanho em temperatura ambiente. Uns 40 minutos já está crescido. Mas como eu sou muito adepto agora à fermentação lenta, então eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por 18 horas até ele crescer bem e ficar bem fermentado, a coisa mais linda do mundo, para a gente fazer o nosso pão de baixa fermentação. Depois do seu pão fermentado na geladeira ou fora, agora é hora de a gente trabalhar ele, montar os pedacinhos para ele ficar bem bonito e a gente levar para o forno, tá? Eu dividi a minha massa aqui em 6 partes iguais, tá certo? E essas 6 partes iguais eu transformo elas em bolinhas. Então eu divido a minha massa em 6, faço bolinhas. Cubro com plástico filme, deixo crescer por uns 10 minutinhos em temperatura ambiente. E aí é a hora de modelar o seu pão. Se você quer fazer um pão desfiado, igual esse que eu tô te mostrando agora, vai aparecer meu editor, põe aí por favor, pessoal, ver. Você precisa fazer essa dobragem na massa de pão, porque essa dobragem que auxilia que fique com esses fiapinhos maravilhosos. Se você não tá muito afim de fazer essa fiapagem, essa frescurada toda, então você pode montar o pão no formato que você quiser. Mas, gente, um pão fiapando é tão lindo, tão bonitinho. Então, para dobragem que deixa o seu pão fiapando, você vai pegar a sua massinha, que já foi separada em 6 pedaços, coloca um pouco de farinha de trigo na bancada, põe a massa e abre um pouquinho. Assim que você abriu assim em formato meio redondo, você dobra essa massa no meio 2 vezes. Cada ponta você empurra até o meio. Juntou as 2 pontas, vira a massa de forma vertical
e aí você dobra fazendo um rolinho. Esse rolinho você precisa fechar muito bem, porque ele vai diretamente para sua assadeira, tá certo? E, gente, é importante ser uma assadeira grande. Esse pão cresce muito. Se ele não cresce o suficiente, ele fica pesado e jamais é isso que a gente quer, tá certo? Então, muito cuidado com o que eu estou dizendo. Tem que ter espaço para o pão crescer. Se você não quiser fazer esse formato, você pode fazer qualquer outro, mas vou dar uma dica aqui. Você pode fazer esse mesmo rolinho, só que um pouquinho mais comprido. E aí, nesse mais comprido, você coloca em uma forma aberta e aí ele vai poder crescer para todos os lados. Ele fica com uma textura bem diferente, mas muito fofa, muito leve e muito incrível. Mas vai do que você gostar, tá certo? Quando você colocar os seus rolinhos na forma, aperta muito bem com a sua mão para eles ficarem bem condensados na forma. E aí você cobre com um pano e deixa crescer até triplicar de tamanho. Tanto quem está fazendo fermentação baixa ou quem está fazendo por fermentação normal, não precisa mais levar para a geladeira. Pode fermentar em temperatura ambiente. Deve fermentar em temperatura ambiente, tá? Mais uns 30 minutinhos, assim que seu pão estiver lá crescido, estiver no topo da forma, é hora de fazer o que a gente chama de butter top, que é o top de manteiga. Para esse butter top, tá? Que é o topo de manteiga, a gente vai pegar uma tesoura e eu vou cortar os pães aí ao meio, tá? Pega uma tesoura bem afiadona dessas boas e você vai cortando teco, teco, cada pontinha. Nessa pontinha você coloca um pedacinho de manteiga em todos os buraquinhos que você fizer e aí você cobre com um pouquinho de açúcar cristal. Essa casquinha de manteiga com açúcar cristal, pra mim, ela é um hino, ela é muito gostosa. Me lembra muito daqueles pães super caseiros, de vó, aquela coisa maravilhosa. E tem aquele gostinho de manteiga com bem docinho em cima, tá? Se você quiser, você pode colocar um coquinho ralado por cima, também pode ficar muito bom. Aí é hora de levar pro forno, mais ou menos uns 30 minutos, a 180 graus. Lembra de untar muito bem a forma, tá? Massa de pão, principalmente essa que é mais mole, ela gruda com mais facilidade. Então, unta muito bem a sua forma antes de colocar os pãezinhos dentro. E aí é a hora de você assar e deixar a sua casa inteira ficar cheirando a gosto de pão que desfia, desmancha e que é muito fofo. O resultado desse pão é incrível, é maravilhoso, tudo bom? Tem outros pães assim no canal, então por isso que eu recomendo que você se inscreva, mande para todo mundo esse vídeo e deixa o like aqui se você não deixou o like ainda e deixa um comentário de amor e carinho para eu ler e responder e a gente se tornar amorzinhos, tá? Hoje eu tô sem óculos porque o meu óculos, ó gente, ele reflete aqui a luz. Então tô ficando sem óculos por você. Tô nem vendo o que tá aqui na minha frente, mas eu tô fazendo, tá certo? Um beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com todo mundo. E até semana que vem, até quinta-feira com um vídeo maravilhoso, incrível, tá? Lembrando que a gente tem vídeos às quintas e aos domingos. Tchau!